Sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez, nesta oportunidade, para louvarmos ao Senhor, para refletirmos na sua palavra. Todos vocês são muito bem-vindos entre nós. Convide quem está próximo de você para estar conosco nessa manhã, adorando aquele que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Você é bem-vindo entre nós. Se desejar, já pode enviar os seus cumprimentos, já pode enviar os seus pedidos de oração, seus agradecimentos. Estamos aqui aguardando você para louvarmos o nome daquele que é merecedor de toda a nossa honra, de toda a nossa glória. Daqui a pouco estarei apresentando melhor os nossos queridos convidados, mas já quero adiantar, é um casal muito querido, amigo nosso, Moisés e Monique, são servos de Deus, membros da primeira Igreja Batista em Irajá. Como eu disse, daqui a pouco serão apresentados mais detalhadamente. Moisés e Monique, vocês são muito bem-vindos, Deus os abençoe e Deus use a vida de vocês para a glória dele. Como disse, estamos aguardando os seus pedidos de oração. Estamos aguardando também os seus agradecimentos para que possamos interceder ao Senhor e agradecer a Ele pelas bênçãos concedidas. Nesses tempos de luta, nada melhor do que louvarmos ao Senhor, do que buscarmos a orientação dEle, a face dEle, para tudo que vamos realizar nessa manhã. Convide seus familiares, convide seus amigos, vamos adorar a Deus. Enquanto aguardamos você enviar seus pedidos, ouça essa melodia que diz: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Estarei também fazendo menção dessa melodia num dado momento da mensagem, quando o autor dessa canção passou por experiências difíceis, mas ainda assim ele disse: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Já estão começando a chegar os pedidos aqui em nossas mãos. O irmão Eliezer está suplicando, que nós intercedamos a misericórdia de Deus em tempos difíceis. Ele pede também que nós oremos pela família, pela sua família, pela Igreja Batista do Joca e pelas igrejas de Jesus em geral, e também pelos enlutados. A irmã Viviane e o irmão Tiago estão pedindo pela família, estão pedindo por todos os pais e mães, os chefes de família que nesse momento estão desempregados, pedindo uma solução de Deus. A irmã Meire pede pelo Brasil e pelas famílias do nosso Brasil. Vamos orar então, irmãos? E há também quem peça por Manaus, por Manaus, por São Paulo, que já estão em situação de colapso em seu sistema público de saúde. A irmã Márcia pede oração pela família que perdeu um ente querido. Vamos orar então, vamos curvar nossas frontes, vamos falar com Deus agora. Senhor amado, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe que nós somos totalmente dependentes do Senhor, e é por isso que estamos aqui, ó Pai, buscando a Tua face e crendo, Senhor Deus, que o Senhor é o nosso Deus e a nossa única saída. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a vida da irmã Márcia. Ela, Senhor Deus, pede, ó Pai, pela família, que nós intercedamos pela família dela, que perdeu um ente querido essa semana. Console os corações, Senhor Deus, dessa família. A irmã Juraciara também pede pela sua família, pede pelos enfermos, pede pela Laís. Pai,
contemple os pedidos do coração da irmã Juraciara, Senhor Deus. Há também, Senhor Deus, quem peça que nós oremos por Manaus, por São Paulo, pela situação de colapso, ó Pai, em tempos de pandemia, no seu sistema público de saúde. Pai, abençoa esses lugares, abençoa as autoridades, Pai, daquele lugar, as pessoas da equipe, Senhor Deus, desse sistema de saúde, que sejam orientados e abençoados pelo Senhor. A irmã Meire, Senhor Deus, pede que nós oremos pelo nosso Brasil, pelas famílias, que o Senhor abençoe, ó Pai, a vida da irmã Meire, da sua família, e também, Pai, olhe para o nosso Brasil tão carente, tão necessitado do Senhor, Pai. A Viviane e o Tiago também, Pai, pedem que oremos pelas famílias, Senhor Deus, pela sua família, pelas famílias da igreja. Pedem que oremos também, ó Pai, por todos os pais e mães desempregados, Senhor Deus, que o Senhor esteja abrindo portas para essas pessoas, Senhor Deus. O irmão Eliezer pede, Senhor Deus, que nós oremos para que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, desse povo em tempos de aflição, Senhor Deus. Abençoa o nosso povo, abençoe as famílias, abençoe a igreja, abençoe os corações enlutados, Pai, porque perderam seus entes queridos. Nós cremos que o Senhor tem a resposta para as nossas orações, se tiver dentro da tua vontade, Pai. Muito obrigado mais uma vez por todos, pelas pessoas que, mesmo sem fazerem seus pedidos e agradecimentos, estão em contato conosco, reunidos conosco através dessa mídia, ó Pai, para prestarmos esse culto ao Senhor. Abençoe a vida também do irmão Moisés, da irmã Monique, que eles sejam usados pelo Senhor, e obrigado porque nós somos testemunhas de que o Senhor tem cuidado deles, apesar das lutas. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Como dissemos, está conosco um querido casal que vai participar do culto desta manhã. Monique e Moisés, a palavra está com vocês, apresentem-se, fiquem à vontade, embora seja uma casa assim diferente, uma casa virtual, mas a casa é de vocês. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Amém, bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje para adorarmos o nosso Deus, para servirmos a Ele como igreja, como noiva do Senhor. Nós somos muito gratos ao pastor por essa oportunidade de juntos adorarmos ao Senhor. Amém? E eu convido você para louvar o nosso Deus conosco, que nós possamos aproveitar esses momentos na presença dEle, que possamos realmente adorá-lo até que nada mais importe, porque esse é o nosso chamado. Amém? Então, cante conosco essa canção. Quando meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado.
como na mão do teu poder. Aleluia. Senhor, muito obrigado por esse momento, Senhor, de estarmos aqui, de te louvarmos. Estamos aqui te adorando, louvando o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, Senhor, junto com a tua igreja. Somos felizes, meu Deus, por servirmos a ti, Pai. Meu Deus, também, Senhor, que a palavra que vai ser pregada, Senhor, que possa atingir os corações, que pessoas possam também se render e possam receber a tua palavra, meu Deus. Somos gratos por tudo. Te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Monique, Moisés, Deus abençoe a vida de vocês. E para vocês que não sabem, Monique e Moisés são da igreja por onde eu passei, fui seminarista, primeira igreja batista em Irajá. Claro que quando eu fui seminarista, eles ainda não estavam lá, mas eles são da igreja onde eu tenho raízes, né? Então, Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a igreja de vocês, o pastor João Emílio também. Muito obrigado pela presença de vocês nesse culto, ok? Deus os abençoe. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 15. Eu sempre digo que o cristão tem que exercitar o manuseio da sua Bíblia, não é? Então, abra aí a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 15. Nós leremos versículos de 1 a 19. Eu quero que você pense comigo num tema muito apropriado para esse momento em que estamos vivendo. Prepare o cântico. A sua vitória já está a caminho. Você crê nisso? Prepare o cântico. A sua vitória já está a caminho. E nós vamos basear a nossa reflexão no cântico de Moisés, né? Moisés e o povo de Israel, quando acabaram de atravessar o Mar Vermelho, então eles cantaram, celebrando a vitória que receberam de Deus. Eu gostaria que você começasse a preparar já o seu cântico, porque tudo isso que nós estamos enfrentando vai passar. E nós vamos, então, cantar ao Senhor o nosso cântico de vitória, da mesma forma que Moisés cantou. Ok? Bom dia, querida irmã Eunice. Bom tê-la conosco, minha diaconisa da primeira igreja batista em Higienópolis, quando pastoreia aquela igreja amada também. Bem-vindo, irmã Eunice. Deus seja louvado pela sua vida. Estou aguardando você abrir a sua Bíblia aí, querido irmão, querida irmã. Prepare o cântico. A sua vitória está a caminho. Baseado em Êxodo, capítulo 15, versículos de 1 a 19. Se está ao seu lado alguém que não tenha uma Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com essa pessoa. Vamos propiciar uma leitura da palavra de Deus a quem esteja por perto de nós, não é? Vamos lá, então. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo 15, de 1 a 19. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro. O seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. Águas profundas os encobriram. Como pedra, desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Versículo 7. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários e enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava. Eu os perseguirei e os alcançarei. Dividirei o despojo e os devorarei com a espada na mão. Eu,
os destruirei. Mas tu, Senhor, enviaste o teu sopro, e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos, glorioso autor de maravilhas. Estendes a tua mão direita, e a terra os engole. Como teu amor conduzes o povo que resgataste, com a tua força tu levas a tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem, angústia se apodera do povo. Os chefes de Edom ficaram aterrorizados, os poderosos de Moabe são tomados de tremor, o povo de Canaã esmorece. Terror e medo caem sobre eles pelo poder do teu braço, ficam paralisados com pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas, o povo de Deus, atravessou o mar pisando em terra seca. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, por essa oportunidade, quando estamos na tua presença, diante da tua palavra, e nós queremos, Senhor Deus, pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco e fale ao coração de cada pessoa que está ao alcance, ó Pai, da nossa voz, intermediado por esta mídia, pela tecnologia, que o Senhor alcance cada coração, em nome de Jesus. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Você já está preparando o seu cântico? A vitória está a caminho. Você crê nisso, que tudo isso vai passar e que daqui a pouco a gente vai estar de novo naquela nossa vida normal, não é? De nos reunirmos, nos abraçarmos, nos aproximarmos. Então, querido, prepare o seu cântico. A vitória já está a caminho. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta a você. Pense comigo aí. Quais são os motivos que podem levar uma pessoa a cantar? Vou repetir a pergunta. Quais são os motivos que podem levar uma pessoa a cantar? Há um ditado que diz que quem canta seus males, espanta. Então, alguém pode cantar porque está triste, então pode cantar para espantar a tristeza, não é? Outra pessoa também pode cantar porque foi contemplado com algo bom. Cantar por motivo de gratidão também é possível. Outros cantam porque é a sua forma de se expressar com a sociedade. Ele se expressa através da música, são os artistas, são os músicos, né? Então, existem essas e outras razões para que se cante. Mas eu gostaria que você fosse pensando em mais algumas aí, mas eu quero convidar a você para preparar o seu cântico, a sua música, porque a sua vitória, a nossa vitória já está a caminho. Esse texto, como eu disse a vocês, é o cântico de Moisés com o povo de Israel. E esse cântico foi um testemunho de um feito histórico, a travessia do Mar Vermelho. Antes desse cântico, Moisés estava muito preocupado, porque estava passando por uma situação muito difícil. Daqui a pouco eu entrarei, eu falarei sobre vários detalhes, mas Moisés estava passando por uma situação muito difícil, mas Deus o abençoou. E após essa bênção, essa vitória que Deus deu a Moisés e ao povo, ele então compôs e cantou esse cântico que você acabou de ler comigo. Vamos lá. Normalmente, os momentos difíceis nos fortalecem e servem de inspiração para belíssimas composições. Você concorda comigo? Os especialistas dizem, quem entende mais desse assunto, diz que nos momentos difíceis nascem as mais belas canções. Muitas delas, não só canções cristãs, também como canções populares, nasceram em momentos difíceis, não é? Você se lembra dessa música que você ouviu lá no início, na abertura do nosso culto? Se paz a mais doce
puderes gozar, ou eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Então, essa música nasceu num momento muito difícil na vida de Horatio Gates Spafford. Esse homem, ele era um homem que tinha uma vida bastante privilegiada no sentido socioeconômico, mas em 1871, em outubro de 1871, para ser mais preciso, a história diz que houve um incêndio lá em Chicago, onde ele morava, que queimou todas as posses dele e o arruinou financeiramente. E ele era um cristão fervoroso. E, como se não bastasse, pouco depois, durante a travessia do Atlântico, as 4 filhas de Spafford morreram em uma colisão com outro navio. E a esposa estava junto com as filhas e não sabia como dar a notícia a ele. Então, a esposa, para amenizar a notícia, ao invés de dizer que as 4 filhas morreram, ela então enviou uma mensagem para ele dizendo o seguinte: olha, só eu me salvei. Foi uma maneira mais suave dela dizer para ele, comunicar a ele que as 4 filhas haviam morrido, não é? Então, querida, para você ver, ainda tendo passado por essa experiência, ele compôs essa música que você acabou de ouvir comigo. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte eu sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. O que guia a vida do cristão, o que norteia a vida do cristão, não é a situação em que ele passa, é o Deus a quem ele serve. Por quê? Porque o nosso Deus sempre nos dá força para vencermos as batalhas. Eu quero citar para você também uma música popular que nasceu num momento muito difícil. Asa Branca, lembra-se de Asa Branca, de Luiz Gonzaga? É exatamente considerada o hino do sertanejo. Há uma estrofe que diz assim: que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação, por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas e voou. Você sabe qual foi a experiência, baseado em que experiência foi composta essa música, essa letra? O tema da canção é a seca do Nordeste brasileiro, que chega a ser muito intensa a ponto de destruir toda a plantação, toda a criação de animais do homem do sertão e fazer migrar até mesmo a ave chamada asa branca, que é uma ave típica do Nordeste, mas até mesmo a asa branca, essa ave, na letra, nessa composição do poeta, até mesmo a asa branca, que é do Nordeste, quando o incêndio está muito intenso, ela bate asas e voa para longe, porque não consegue resistir ao incêndio. Então, como eu disse para você, diversas lindas canções foram compostas exatamente em momentos difíceis. E é por isso que eu quero dizer para você o seguinte: olha, comece a preparar na sua canção. A vitória de Deus está a caminho. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu creio, e eu já estou preparando a minha canção de vitória. Mas vamos aprender com esse texto de Moisés, com esse cântico de Moisés. Moisés nos ensina que cantar é uma forma de extravasar o que está guardado no coração. Eu vou repetir para você. Primeiro ensinamento que Moisés nos dá. Cantar é uma forma de extravasar o que está guardado no nosso coração. Êxodo 15:1, Moisés diz assim: então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Já disse qual era o contexto em que ele se encontrava. Eles tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho, não é? Então, cantar é uma forma de extravasar, de demonstrar a gratidão que há no coração. Moisés estava guardando no coração muitos sentimentos, não é? Estava extravasando muitos sentimentos, gratidão e reconhecimento pelos poderosos feitos do Senhor. E há um poeta que diz que gratidão é a memória do coração. Agradecer é retribuir o que nos foi oferecido de bom, mesmo que mentalmente. Contudo, diz o escritor, quanto mais materializamos a nossa gratidão,
maior será o nosso nível de felicidade. É por isso que a pessoa que tem o coração agradecido, ela é bem resolvida. A pessoa que sabe ser agradecida, ela é uma pessoa que normalmente tem o semblante mais leve. Pessoas que são muito lamuriosas, que fazem muita lamúria, que choram muito pela situação em que atravessam, são pessoas que só andam com seus semblantes carregados e carrancudos. O semblante seu é carregado e carrancudo. Então, Moisés nos ensina que cantar louvando a Deus é ensinar a alma a manter acesa a esperança. Eu tenho certeza de que, apesar das lutas que temos passado, a nossa esperança não cessa. Sabe por quê? Porque ela não está nas circunstâncias, ela está em Deus. E o nosso coração já experimentou como é estar em comunhão com Deus. E o coração que já experimentou a comunhão com Deus e o livramento concedido pelo Senhor não consegue ficar sem louvá-lo. Por isso é que Moisés e o seu povo cantaram. Uma forma de fortalecer o coração é entoar louvores a Deus. O louvor liberta. O louvor liberta. Segundo o ensinamento que Moisés nos dá aqui nesse texto, Moisés, primeiramente, ele cantou para expor o que estava no seu coração, e era gratidão. O segundo ensinamento que Moisés nos dá nessa manhã, a partir desse texto, Moisés cantou ao Senhor declarando quem Deus é. Moisés cantou ao Senhor declarando quem Deus é. Capítulo 15, versículo 2 de Êxodo, Moisés disse assim, olha quem Deus é para Moisés, quem Deus era para Moisés. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação, ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. Perceberam como num pequeno versículo, Moisés, então, ele traçou tantas coisas do que Deus era para ele? O que Deus tem sido para você? Sabe o que vai fazer diferença nos momentos difíceis? O que vai fazer diferença na vida de cada um de nós é aquilo que Deus tem sido para cada um de nós. É isso que faz diferença. Lutas vêm e vão. Algumas mais intensas, outras menos intensas, mas elas vêm, vão e vêm, não é? Então, querido, Moisés cantou porque reconheceu que a vitória daquele tamanho não poderia vir de outro senão de Deus. Vou repetir a pergunta. Quem Deus tem sido para você? Quem Deus tem sido para você? Certo filho perguntou ao pai qual era o tamanho de Deus. E o pai, buscando uma forma mais didática e de maior compreensão, de mais fácil compreensão à altura do seu filho, que ainda era criança, então, o pai, para responder aquela difícil pergunta, avistou no céu um avião e disse assim, filho, olha para cima. Está vendo aquele avião lá em cima, perto das nuvens? Sim, pai, estou vendo. Qual é o tamanho daquele avião ali no céu? E o filho disse, bom, pai, ele parece ser pequenininho. Não dá nem para a gente ver direito. De vez em quando ele some, passa atrás das nuvens. Ele é bem pequeno. Então o pai tomou aquele filho pelo braço e o levou a um aeroporto. E ao chegar próximo de um avião aterrissado na pista, então ele perguntou ao menino, apontou para o avião e perguntou ao menino, e agora, qual é o tamanho do avião, filho? O menino respondeu, pai, esse aqui é bem grandão. E aí o pai lhe disse, pois é, filho, assim também é com Deus. O tamanho de Deus vai depender da distância que nós estivermos dele. Quanto mais próximos estivermos de Deus, maior ele será aos nossos olhos e maior ele será para nós. Moisés cantou quem Deus era para ele, e Deus continua sendo o mesmo ainda hoje, porque Moisés foi um homem que viveu muito de perto, teve essa comunhão com Deus, não é? Então Moisés foi esse homem que teve essa comunhão muito especial com Deus, por isso ele cantou agradecendo ao Senhor. Bom, primeiro, ele nos ensina a cantar para demonstrar o que temos no coração. Segundo, ele nos ensina a cantar declarando quem Deus é. E terceiro ensinamento que ele nos dá nessa manhã,
ele nos ensina a cantar declarando o que Deus faz, ou o que Deus fez. Vejam como ele se expressa dessa forma a partir do versículo 4. O que Deus fez? Diz assim a palavra de Deus. Ele, Deus, lançou o mar, os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas o encobriram, como pedra desceram ao fundo. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. Perceberam? Moisés aqui está relatando os feitos de Deus. Primeiro, ele cantou, demonstrando a gratidão em seu coração. Segundo, ele cantou demonstrando Deus, quem Deus é. Terceiro, ele está cantando, demonstrando, declarando o que Deus fez, não é? O Antônio está fazendo uma inserção muito interessante. Prestamos honra e reverência a Deus, não porque ele precise, mas porque nós precisamos e reconhecemos quem ele é. É verdade, irmão Antônio, é isso mesmo. Então, querido, na verdade, Moisés agora está nos ensinando a cantar ao Senhor, declarando o que Deus fez, ou o que Deus ainda hoje faz. Se eu convidasse a dizer o que Deus fez no passado e o que Deus faz no presente, na sua vida, eu tenho certeza que você teria uma lista enorme para relatar os livramentos do Senhor. Eu tenho certeza disso. Eu também teria. Moisés nos convida a fazermos isso. E qual era a situação que Moisés estava passando? Já disse, não é? Ele estava fugindo do mais poderoso exército da época. Ele viu que na sua frente estava o Mar Vermelho, e na sua retaguarda estava o violento exército de Faraó. Por algum tempo ele tremeu de medo, como qualquer ser humano tremeria. Nós também tremeríamos, você também tremeria, ficaria temeroso. Mas quando ele pensou que fosse o fim, Deus, então, deu-lhe uma ordem, né? Deus disse para ele, Moisés, lança a tua vara sobre as águas, lança a tua vara sobre o mar, levanta a tua vara sobre o mar. Moisés, então, levantou a sua vara sobre o mar e aconteceu aquilo que os irmãos já sabem. O mar se abriu. Sabe quando? Quando Moisés ouviu e obedeceu a ordem de Deus. Então, o segredo está em ouvir a voz de Deus e obedecer a ordem de Deus. Então, querido, quando Moisés ouviu a voz de Deus, obedeceu o comando de Deus, o mar se abriu. Nós estamos esperando esse mar se abrir, não é? Esse mar chamado pandemia. Estamos esperando ele se abrir. E quando Deus der o seu comando, vamos estar atentos à voz de Deus, lançar a nossa vara, o nosso bordão sobre o mar de dificuldades. E com certeza Deus vai abri-lo pelo poder que ele tem e pelo poder que está na sua palavra. O segredo é obedecer. O segredo é obedecer. Havia um menino chamado Francisco, e ele era um cristão que dava muito bom testemunho na sua sala de aula. Um dia, a sua professora chamou aquele menino e disse, Francisco, como é que você pode saber que esse Deus que você mencionou, em que você crê, como é que você sabe que ele existe? Você já ouviu alguma vez com os seus olhos físicos? E aí a turma ficou em silêncio, olhando para o Francisco, esperando a resposta que ele daria. E ele respondeu sabiamente, professora, minha mãe e meu pai me ensinaram que Deus não pode ser visto, mas que isso não significa que ele não existe. Não vemos muitas coisas, mas mesmo assim elas não deixam existir porque nós não a vemos. E aí, então, eles dão um exemplo próprio dele. Ele disse assim, professora, todas as vezes que eu acordo da minha cama, minha mãe já preparou o meu leite quentinho e docinho. E ela diz assim, Francisco, o seu leite já está doce, já coloquei açúcar. E eu procuro açúcar no meu leite e não vejo açúcar. Mas quando eu vou tomar o meu leite, professora, o meu leite está docinho
Eu não vejo o açúcar que está nele, mas sinto a doçura que o açúcar lhe proporcionou. E aí, Francisco, aquele menino de fé, disse assim: Deus é a mesma coisa. A gente não vê, mas Deus torna a nossa vida mais doce, a nossa vida mais alegre. E eu quero dizer para você, a diferença que Deus faz na minha vida, é a diferença também que Ele quer fazer na sua vida. Deus torna a nossa vida mais alegre, mais cheia de esperança. Nesse momento de lutas, eu quero convocar você a convidar o Senhor para passar com você esse mar da pandemia, para conduzir você para atravessar esse mar da pandemia e esse mar da insegurança. Eu sei que muitas pessoas estão preocupadas com a questão financeira, e é normal que estejam. Eu sei que muitas pessoas estão preocupadas com outros fatores, mas sabe quem está no comando? É o Senhor. Aquele mesmo que abriu o mar diante de Moisés. E é Ele que vai abrir o mar para que você passe, chegue do outro lado e cante também o seu canto da vitória, como cantou Moisés e o povo de Israel. Você crê nisso? Eu quero convidar você a crer nesse Deus que não falha. Prepare o cântico, a sua vitória está a caminho. Já afinou a sua voz? Mas não tem problema. Se você for desafinado, cante a si mesmo. Se o seu desafino incomodar alguém, tranque-se no quarto e cante lá para que ninguém seja incomodado. Mas o importante é que você cante, porque a vitória de Deus está a caminho. Cante no chuveiro, cante no quarto, cante na igreja, cante onde você estiver, mas cante, prepare o seu cântico. A vitória está a caminho. Deus quer que você creia nisso. Todos nós estamos na mesma situação, alguns com problemas mais graves, outros menos graves, mas todos nós estamos na mesma situação, inseguros em relação ao que vai acontecer amanhã. Mas de uma coisa eu estou seguro: aconteça o que acontecer, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é capaz de abrir o mar da pandemia ou de qualquer outro acontecimento ou de qualquer outra situação. Você crê nisso? Então eu quero convidar você a orar comigo agora. Quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e orar comigo aí nessa oportunidade. A irmã Rosângela Costa pede que nós oremos pela China e suas igrejas. A irmã Liliane pede que nós oremos pelo Ministério da Saúde e suas decisões. A irmã Lúcia, que está lá em Portugal, né, nossa querida irmã, está lá em Portugal, ela pede que nós oremos por Portugal, que também está atravessando por essa mesma situação em que nós estamos. Ela pede que nós oremos por Portugal, pela família, pelos que choram a perda dos entes queridos. Vamos orar então ao Senhor? Feche seus olhos aí. Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus. E da mesma forma que Moisés confiou e cantou, nós também confiamos e já estamos preparando o nosso cântico de vitória, porque o Senhor vai nos ajudar, com certeza, a atravessar esse mar bravio, Pai. E nós queremos, Senhor Deus, colocar diante do Senhor todos esses pedidos, ó Pai, que já foram feitos aqui nessa manhã. Pai, a irmã Lúcia pede, Pai, lá de Portugal, ela pede pela família, ela pede pelos que choram, pela perda dos entes queridos, ela pede também, Pai, por Portugal, que o Senhor esteja abençoando, Pai. A irmã Liliane pede que nós oremos pelo Ministério da Saúde, Senhor Deus. Abençoe nossas autoridades nesse momento tão difícil, nesse momento desafiador para todos nós. A irmã Rosângela Costa pede que nós oremos pela China e pelas suas igrejas, que o Senhor esteja abençoando, Pai, contemplando a necessidade dos teus servos daquele local. Nós, Pai, te oramos, nós oramos ao Senhor, sabendo que não somos merecedores de nada, mas o fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Querido, eu queria terminar essa palavra dizendo para você: confie no Senhor. Prepare
o seu cântico, a sua vitória, a nossa vitória já está a caminho. Da mesma forma que Moisés cantou, nós vamos cantar também lá do outro lado desse mar intenso, não é? Desse mar intenso. Deus está no controle, Ele está a nos guiar. Não deixe que a insegurança tire a sua alegria de viver. Eu quero convidar você para que esteja junto comigo mais uma vez, numa live às 19 horas, tá bom? Inscreva-se no meu canal lá no YouTube, ok? Meu canal lá no YouTube, nós precisamos atingir 1.000 assinantes para que eu possa transmitir também essa live lá pelo canal, lá pelo YouTube. Se você tem dificuldade, peça o seu neto, o seu filho, alguém que tenha mais facilidade para fazer a sua inscrição no meu canal lá no YouTube, para que nós possamos também transmitir essa live por lá, pelo meu canal no YouTube, ok? Lá está escrito Pastor Júlio Ravani. Se você procurar lá no YouTube, Pastor Júlio Ravani, você vai encontrar o meu canal, faça a sua inscrição lá, ok, querido? E compartilhe essa mensagem de hoje. Hoje à noite, nós estaremos recebendo como convidado especial um irmão, amigo meu de juventude, cantando lá de Orlando, nos Estados Unidos. A tecnologia nos favorece nesse sentido. Então, um irmão cantando lá de Orlando, nos Estados Unidos, estará abrilhantando o nosso culto da mesma forma que Moisés e Monique abrilhantaram hoje. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido. E Deus te dê força para que possamos superar juntos esse momento tão difícil, tão adverso. Daqui a pouco estaremos juntos para a glória do Senhor Jesus, aí fisicamente, podendo nos abraçar, podendo apertar as mãos, coisa que agora não podemos fazer. Deus te abençoe e te dê um dia na presença do Senhor. Amém.